Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos inaugurar um novo quadro aqui no canal, que é o quadro Fatos Sobre. E para inaugurar esse quadro, ninguém melhor do que a nossa querida, amada Clarice Lispector. E olha, gente, não foi nada fácil separar 44 fatos sobre a vida de Clarice. Isso porque Clarice viveu muito intensamente, a sua vida foi muito intensa, muito vasta. Então eu precisei parar nos 44, senão eu ia embora nos 54, nos 74, nos 104, enfim, isso não ia ter fim. Então eu tive que realmente colocar um ponto final. Não, são 44, são 44. Eu me inspirei para fazer essa resenha em dois canais que eu amo aqui no YouTube, que é o Vivi Ouvi e o Vratatá. Então, gente, eu até indico para vocês esses dois canais que são maravilhosos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos aos fatos. Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 e morreu no dia 9 de dezembro de 1977. Isso já é uma curiosidade, Clarice, né? Nasceu numa pequena cidade da Ucrânia chamada Chechanyk. Os pais de Clarice eram refugiados judeus e estavam fugindo. Ou eles iam para os Estados Unidos ou eles vinham para aqui para o Brasil. Então, no caminho, a mãe de Clarice precisou parar para dar à luz a ela. A família de Clarice chega no Brasil em 1922 e vai direto para Maceió. A mãe de Clarice estava doente, ela tinha sífilis e uma parte do corpo dela estava paralisado. A família de Clarice precisou mudar de nome ao chegar no Brasil. Então, o nome de Clarice era Shaya, que em hebraico significa vida. Então, toda a família precisou mudar de nome. O pai ficou Pedro, a mãe Marieta e as irmãs Tânia e Elisa. Em 1925, a família se muda para o Recife e lá eles vivem durante toda a infância de Clarice. Ainda pequena, após assistir uma peça de teatro, Clarice chega em casa toda feliz e faceira gritando: "Eu quero ser escritora! Eu quero ser escritora!" Em 1930, com apenas 10 anos, ela escreve sua primeira peça de teatro chamada Pobre Menina Rica. Clarice já escrevia contos nessa época e mandava para o Diário de Pernambuco, porque ela queria que publicassem os seus textos, mas nunca publicaram os textos dela. Ela ficava arrasada, claro, mas sabe o que ela respondia? Ela dizia que os textos das outras crianças eram escolhidos porque elas escreviam sobre fadas, começavam suas histórias com Era Uma Vez, e ela não, os textos dela falavam de sensações, que as histórias dela, as histórias que ela contava eram diferentes e não falavam desse mundo da fantasia. Em 1930, a mãe de Clarice morre. Aos 13 anos, Clarice se torna escritora. Em 1935, a família de Clarice muda-se para o Rio de Janeiro, para o bairro da Tijuca, e lá na Tijuca ela começa a frequentar a biblioteca do bairro. Então, ela conhece dois escritores que vão influenciar toda a literatura de Clarice. Esses dois escritores são muito importantes e a leitura de dois livros em especial vão influenciar demais a literatura dela. O primeiro é O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, e Crime e Castigo, de Dostoiévski. Em 1940, ela publica seu primeiro conto, chamado Triunfo, e logo em seguida ela publica o outro conto chamado Eu e Jimmy. Em 1943, ela entra na Faculdade Nacional de Direito e lá ela conhece o escritor Lúcio Cardoso, por quem ela se apaixona loucamente. Sim, ele será o grande amor da vida dela. Porém, esse amor nunca foi correspondido porque Lúcio era homossexual. Então eles se tornam grandes amigos. Clarice escreve várias cartas para ele, confidenciando, falando coisas de sua vida, pedindo conselhos. No fundo, ela nutre esperanças de que um dia eles vão ficar juntos, mas isso nunca acontece. Em 1942, Clarice conhece Maury Gurgel Valente, que será o seu futuro marido. Em 1943, ela consegue a nacionalidade brasileira concedida por Getúlio Vargas. Então ela se casa com Maury. E Maury então ingressa na carreira diplomática. O primeiro romance de Clarice é Perto do Coração Selvagem, que é publicada pela editora À Noite. Perto do Coração Selvagem se torna um sucesso e ela recebe o prêmio Graça Aranha. Ela recebe também a fama de maior escritora feminina do seu tempo.
O fato do marido dela ser diplomata faz com que ela tenha que se mudar constantemente, e isso começa a causar uma angústia muito grande em Clarice. Em 1945, eles se mudam para Nápoles, na Itália, onde Clarice começa a apresentar traços de depressão. É também nesse ano de 1945 que ela escreve seu segundo romance, O Lustre. Porém, O Lustre não vai ter a mesma repercussão de Perto do Coração Selvagem. Depois de aproximadamente 2 anos, ela se muda para Berna, na Suíça, onde ela tem os piores anos de sua vida, pois a sua depressão piora por causa do tempo livre em excesso que ela tem. Lá ela tem o seu segundo filho, Pedro, e escreve o seu terceiro romance, Cidade Sitiada. Ela não vai conseguir publicar o seu romance Cidade Sitiada facilmente. Ela recebe várias recusas, ninguém quer publicar o seu livro. Em 1952, ela começa a escrever uma coluna chamada Entre Mulheres, sob o pseudônimo de Teresa Quadros. Essa coluna vai falar coisas bem de mulherzinha mesmo, como se portar, como usar joias, como se arrumar, coisas desse tipo. Em 1953, nasce Paulo, seu segundo filho. Clarice era viciada em calmante. Ela tomava muito um remédio da época chamado Belegal para se acalmar. Em 1954 é lançada a primeira versão em francês de Perto do Coração Selvagem. Só que quando ela vai ler essa tradução, ela percebe que tem vários problemas, pois o tradutor não conhece muito bem a língua portuguesa e comete vários erros, faz vários cortes importantes de partes importantes do livro. E ela tenta reverter aquela situação, mas não adianta nada. E isso causa uma angústia muito grande em Clarice. Um belo dia, o filho mais velho de Clarice, o Pedro, vai pedir para que ela pare de escrever. Então ela resolve escrever o seu primeiro livro infantil, que vai se chamar O Mistério do Coelho Pensante. Em 1959, Clarice vai se separar do seu marido, por não aguentar mais o ritmo de vida que ela levava, tendo que se mudar de um canto para o outro o tempo todo, o que causava muita angústia nela. Então ela vai regressar de vez para o Brasil. E esse retorno vai fazer muito bem a ela. Então ela resolve publicar os 2 romances que ela escreveu quando estava fora, Laços de Família e Maçã no Escuro. Então, Clarice vai começar a trabalhar no jornal O Correio da Manhã. E lá ela vai escrever uma coluna sob o pseudônimo de Helma Palmer. Nessa coluna, ela vai falar sobre, vai dar conselhos para as mulheres, principalmente conselhos sobre aparência, o melhor creme para colocar no rosto, o melhor creme para usar no corpo, nas mãos, enfim. Depois de alguns anos tentando publicar o seu livro Laços de Família, ele finalmente é aceito e Clarice se torna um sucesso. Ela vira um ícone na literatura e começa a receber várias cartas de fãs, telefonemas, pedindo conselhos. Porém, todo esse sucesso parece incomodar Clarice. Ela inclusive escreve numa carta para sua irmã que toda essa projeção tira a sua liberdade. Em 1962, ela recebe outro prêmio pelo livro Laços de Família. E quem entrega esse prêmio para Clarice é Jânio Quadros. E existem boatos de que quando ele entrega esse prêmio, após entregar o prêmio, ele leva a Clarice para um quarto e tenta assediá-la. E chega a rasgar a sua roupa, enfim, ela sai do quarto muito assustada. E quando ela vai abrir o envelope do prêmio, ela percebe que existe mais dinheiro do que deveria, ou seja, ele havia colocado mais dinheiro dentro do envelope. O filho mais novo de Clarice, o Pedro, desde cedo ele apresenta um comportamento diferente das outras crianças. Ele é muito inteligente, muito esperto e no início isso não o preocupa. Mas à medida em que ele vai crescendo, ele começa a ouvir vozes, a ter visões e daí ela descobre que ele tem esquizofrenia. Em 1964, ela vai lançar o livro A Paixão Segundo GH, que inclusive já tem resenha aqui no canal. A Paixão Segundo GH vai se tornar um dos livros mais importantes do século. A Paixão Segundo GH é escrita em primeira pessoa e nesse romance ela fala muito dela mesma. Ela vai se colocar nesse livro como ela nunca tinha se colocado nos anteriores. Clarice tem 2 grandes vícios, que é cigarro e remédio para dormir. E num dia ela está lá no seu apartamento, resolve acender um cigarro e tomar um remédio e deitar na cama. Daí ela pega no sono, o cigarro cai da mão dela e, enfim, começa a pegar fogo o apartamento e o seu filho chega no apartamento, vê aquela cena, né, o apartamento pegando fogo, então ele leva
Clarice para o hospital, ela está muito queimada, ela fica 4 dias entre a vida e a morte. E por conta disso ela fica com uma sequela na mão. Em 1967 ela publica o livro infantil que ela havia escrito, O Mistério do Coelho Pensante, e publica também um outro chamado A Mulher que Matou os Peixes. Em 1970 Clarice conhece Olga Borelli, que vai ser muito importante na vida de Clarice, será uma grande amiga dela, inclusive vai ajudar a organizar o seu novo romance Água Viva. A fábrica de brinquedos Estrela, eu lembro bem dessa fábrica, vai encomendar uma série de livros a Clarice, então ela vai escrever uma série de livros infantis chamada Como Nasceram as Estrelas. No dia 9 de dezembro de 1977, com 56 anos, morre Clarice Lispector. Ela descobre tardiamente que tinha um câncer no ovário. Em 2014, Paulo Gurgel Valente, filho de Clarice, deu uma entrevista. E nessa entrevista ele se referiu a Clarice como uma mãe muito cuidadosa. Ele disse que Clarice levantava todos os dias às 4 horas da manhã para escrever e que ele acordava com os dedinhos dela batendo na máquina de escrever. Bem, gente, como eu disse, é muito difícil falar assim tão rapidamente, em tão poucos pontos, sobre a vida dessa mulher maravilhosa que representa tão bem a nossa literatura. Eu ficaria aqui a noite inteira falando de Clarice. Mas a gente tem que parar por aqui, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!